49, só o versículo 22. Glória a Deus. Aqui, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 49, versículo 22. José era um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Eu vou repetir o versículo, igreja. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. A história aqui de José aqui que eu li, só esse versículo, igreja, é uma história bem bonita que vem falando sobre a vida de Jacó. Jacó era o pai de José e Jacó, já perto de morrer, já perto da sua morte, ele reúne todos os seus filhos. E ele reúne os seus filhos e começa a liberar algumas bênçãos para os seus filhos. E uma bênção carregada da sua biografia, carregada com a história de cada filho, carregada com parte da história de cada filho. E Jacó começa abençoando o seu filho primogênito, a Rubem. Ele depois começa a abençoar a Simeão, depois vai para Judá, depois para Zebulon, depois para Isacar, depois para Dan, para Gade, para Zé, para Naftali. E quando chega aí seu filho José, eu imaginei que Jacó começou a olhar para José com seus olhos cheios de lágrimas, já com a sua voz embarcando, escorada em seu cajado, olhando para o seu filho José e pensando o que seria que ele ia liberar para o seu filho José, qual seria a bênção que combinaria com o seu filho José. Então ele abriu a sua boca e liberou a seguinte expressão: José é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. Quando Jacó disse que José é um ramo frutífero, ele não disse que José seria um ramo frutífero, ele não disse que José era um ramo frutífero, ele não disse que José foi um ramo frutífero, ele disse que José é um ramo frutífero. Ramo não é uma árvore, porque a árvore tem vários galhos, e nos galhos é que tem ramos. Então existem muitas árvores, e junto com muitas árvores, muitos galhos, muitos ramos. No meio de tantos ramos, José foi o único que frutificou, José foi o único que prosperou, José foi o único que avançou. E eu fiquei pensando qual seria o segredo de José. E Jacó disse: José é um ramo frutífero. Então, no meio de tantas árvores, no meio de tantos galhos, no meio de tantos ramos, José foi um que prosperou, José foi um que avançou, José foi um que cresceu, José foi o mais abençoado. Porque se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Jacó qual seria o segredo de José, eu perguntaria, mas lendo o versículo com atenção, eu percebi que o próprio Jacó